tudo em todos. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, em oração. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor bendito, nós, na Tua presença, nos reunimos para adorar ao Senhor, cantar louvores a Ti, orar somente a Ti, em nome de Cristo, com o socorro do Espírito, cantarmos a Tua palavra para que a palavra de Cristo habite em nós, e também, Senhor Deus, para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco nessa tarde, que o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele mostra, como fizemos no domingo passado, na exposição dos versos imediatamente anteriores a esse que começamos a ler, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar as consequências de Cristo, se Cristo por acaso não tivesse ressuscitado. Quais os efeitos disso? E o que isso traria para a igreja do Senhor? Então, nós vimos, por exemplo, que a nossa pregação seria vã, que os nossos pecados não teriam sido perdoados, e que aqueles que morreram em Cristo estão perdidos, eles não têm esperança de ressurreição. Logo, a negação da doutrina da ressurreição de Cristo é o esvaziamento da obra da redenção a tal ponto que a pregação e todas as consequências da pregação seriam anuladas. É por isso que o verso 20 começa com uma adversativa, mas, e isso é importante, porque o que ele vai fazer aqui é demonstrar claramente que aquilo era o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado dentre os mortos. Então ele continua no verso 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E agora ele vai enfatizar. Qual o argumento que ele já deu anteriormente para provar isso? O argumento é que estava escrito no Antigo Testamento que ele iria morrer, estava escrito no Antigo Testamento que ele iria ressuscitar dentre os mortos. Então tiveram testemunhas oculares que viram Cristo depois de ressurreto, e mais de 500 pessoas numa única vez, não é? Você tem ali uma quantidade imensa de argumentos em que Paulo vai provar categoricamente que ele ressuscitou. Agora ele diz, de fato, e os fatos aqui, irmãos, já foram postos, como o que acabamos de declarar, os fatos já foram postos. De fato, ele ressuscitou. Mas agora Paulo começa a dar as implicações teológicas disso. Uma vez que as implicações teológicas dele não ter ressuscitado seria trágica para a igreja. Por outro lado, as implicações teológicas dele ter ressuscitado, elas são gloriosas para a igreja. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos. E como é que ele é descrito aqui no verso 20? Sendo ele as primícias dos que dormem. Sendo ele as primícias do que dormem. Ele verdadeiramente ressuscitou nas qualidades reveladas na Escritura. E ele é, como diz o texto, as primícias do que dorme. Como ele asseguradamente ressuscitou, na sua ressurreição, existe muito mais que nos foi dado, muito mais do que nos foi dado, porque ele ressuscita para mostrar que
que ele vem como as primícias. E aí, irmãos, deixa eu só mostrar para vocês um ponto importante. O caráter da intertextualidade. O que é isso que eu quero dizer? Paulo, ele fala, ele usa expressões textuais aqui, que não são simplesmente expressões, irmãos, que ele inventa agora. Isso ele está extraindo do Antigo Testamento. Isso é uma linguagem própria do Antigo Testamento. Então, quando você está lendo o Novo Testamento, você nunca imagine que aquilo que está sendo dito é alguma coisa que está sendo completamente inovador. De onde ele extrai esse conceito das primícias dos que dormem? A linguagem paulina remonta à festa das primícias, lá no Antigo Testamento. O que era que acontecia na festa das primícias, irmãos? As folhagens, as que primeiro saíam, elas eram a declaração de que a massa estaria completamente santa, ela seria santa. Quando as primeiras folhagens saíam, e aí era oferecido ao Senhor como oferta movida diante do altar, as folhagens, aquilo são as primícias. Então eles oferecem a Deus como garantia, porque lembrem-se, ainda não houve a colheita plena. Isso aqui está mais ou menos no meio da primavera, e o fim vai acontecer no outono. Então você imagina, a festa era em abril mais ou menos, mas a conclusão da colheita era em outubro. E você imagina que nesse tipo de linguagem ele está dizendo, Cristo ressuscitou como as primícias, assegurando a colheita. Então veja que Paulo usa essa linguagem em outro lugar. Lá em Romanos, abra comigo, por favor, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 16. Preste atenção na linguagem do apóstolo Paulo, nesse particular, irmãos. Romanos, capítulo 11, verso 16. Paulo diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Veja o que Paulo está afirmando. Se forem santas as primícias da massa, veja, as primícias da massa, a massa virá, igualmente o será a sua totalidade. Se é santa a primeira, está garantido a totalidade dela. Se é santa a raiz, também serão os ramos. Se o fundamento é santo, tudo é santo. E Paulo diz, ora irmãos, tudo aquilo que está unido a Cristo, tudo aquilo que está unido com Ele, por sua ressurreição, nos é assegurado a vida. De fato, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Como Ele ressuscitou, eles também ressuscitarão. Como a massa é santa, sabe por que ela é santa? Porque os primeiros frutos são. Ele não ressuscitou simplesmente para si mesmo, mas ele ressuscitou como cabeça do corpo da igreja. E aqueles que dormem nele, ou aqueles que morreram nele, Deus os trará de volta na ressurreição. E aqueles que morreram nele ressuscitarão. Preste atenção, irmãos, na teologia aqui explicitada no texto. A ressurreição de Cristo, ela é, sem dúvida alguma, um penhor da nossa ressurreição. Porque eu sei que nós ressuscitaremos no último dia, porque nós estamos unidos a Cristo pelo Espírito, e porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Porque Ele ressuscitou,
nós ressuscitaremos. Nós somos parte, irmãos, dessa massa consagrada. Nós participamos do favor que foi manifestado nas primícias. Ele é as primícias dos que dormem. Esse é o primeiro argumento usado pelo apóstolo para a confirmação dessa verdade. E agora, depois de mostrar o seu argumento, ele vai ilustrar por um paralelo entre o primeiro e o segundo Adão. Veja que agora ele passa a ilustrar isso, mostrando as relações do Antigo e do Novo Testamento entre Adão e Cristo. Acompanhe comigo o verso 21 e perceba se não é exatamente assim que o texto flui. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. A morte veio por um homem, então a ressurreição vem também por um homem. Aqui você vai entender alguns pontos teológicos fundamentais. É por isso que Cristo, que é Deus verdadeiro, ele precisava ser também homem verdadeiro, para ser o nosso Redentor. Porque a vida, a ressurreição, seria dado por aquele que morreu e ressuscitou. E Deus não morre, por isso ele se fez homem. Era necessário que por um homem entrasse o pecado e por um homem a ressurreição. Através do pecado do primeiro Adão, do primeiro homem, todos os homens se tornaram mortais, porque todos nós derivamos da mesma natureza pecaminosa. Como disse Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Para que também, através do mérito e da ressurreição de Cristo, todos aqueles que são participantes do Espírito e da natureza do Espírito possam reviver e tornar-se imortal. Todos nós morremos porque somos filhos de Adão. E todos nós que ressuscitaremos, no sentido que o apóstolo estabelece aqui, nós ressuscitaremos pelos méritos e pelo poder de Cristo. Mas o significado não é apenas isso, irmãos. Como todos os homens morreram em Adão, alguém poderia pensar, todos os homens morreram em Adão, imagine que alguém dissesse, em uma implicação direta, todos os homens, sem exceção, viverão em Cristo. Como se aqui Paulo estivesse ensinando acerca do universalismo. Ora, todos nós morremos em Adão, todos nós ressuscitaremos com Cristo. O significado não é esse. Cristo, preste atenção, ressurgiu como as primícias. Por isso, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão. Acompanhe comigo no verso 22 e 23, se isso não ficar ainda mais claro. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. E aí você imagina, esse todos aqui, você pode pensar, refere-se a toda a humanidade. Então todos que estão em pecado vão viver eternamente. Não funciona assim. E aí por quê? Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, eu preciso ser dele, os que são de Cristo. Então, não é toda a raça humana, mas todos que estão nele ressuscitarão. Por um homem veio a morte, por um homem a libertação. Por um homem veio o pecado, e por um homem a restauração. Isso é a sabedoria divina. O primeiro homem arruinou sua posteridade pelo pecado. O segundo homem, que é Cristo, ele levantará sua semente para uma imortalidade gloriosa, que são aqueles que estão nele e somente nele. Antes de Paulo deixar o seu argumento, irmão, antes de ele mudar o seu foco,
ele vai declarar que haverá uma ordem observada na ressurreição. Qual ordem é essa, irmãos? Que ordem ele está se referindo? Que ordem deve ser observada na ressurreição? Possivelmente aqueles que ressuscitam, não é? Alguém pode pensar, quem são esses que ressuscitam primeiro? A ordem que Paulo estabelece nos parece claro, quando você olha no verso 23, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os primeiros frutos, eles dizem que surgem primeiro, e depois os que pertencem a Ele. Lembre-se, a ressurreição de Cristo precisa ser a primeira. Ela é o fundamento de todas as outras. Sem a ressurreição dele, não há esperança para nós. Sem a ressurreição dele, nós que morremos ou que morreremos nele, ficaremos eternamente prostrados no sepulcro. Mas porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Esse ponto aqui, Paulo vai afirmar ainda mais um pouco, porque o oferecimento dos primeiros frutos é que fazia a massa santa. E a massa era santa por essa oferta. Ela, veja só, ela não era feita, isso é importante, ela não era feita literalmente até que essa oferta última não era feita até que a primeira fosse estabelecida. A ressurreição de Cristo deve, na ordem da natureza, preceder a ressurreição dos santos. Daí o argumento paulino: se Cristo não ressuscitou, os que morreram nele não têm esperança. E por que eu sei que eu vou ressuscitar depois da morte, irmãos? Como é que eu posso saber disso? Se eu estiver unido a Ele pelo Espírito. Se eu creio no seu nome. Lembre-se que as palavras de Paulo em Efésios nos ajudam um pouco a entender isso. Não desmarque o texto de Corinto comigo, mas venha, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, por favor, e veja a partir do verso 4. Veja a linguagem que Paulo utiliza, irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, capítulo 2 de Efésios, verso 4 em diante. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, veja o detalhe, juntamente com Cristo. E veja a ênfase de Paulo: pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele e estamos assentados nele nas regiões celestiais. Lembre-se que essa ressurreição aqui não é a última, é a primeira. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então, quando ouvimos o Evangelho pelo poder do Espírito, nós fomos tirados da morte, nós ressuscitamos. Essa linguagem de Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, quando ele faz uso dessa expressão para falar, agora nós vivemos em novidade de vida, nós não vivemos mais como vivíamos antes, como mortos no pecado, agora nós vivemos como vivos. A novidade de vida, esse modelo de vida que é baseado na própria palavra de Deus, pelo poder do Espírito. Nós estamos unidos a Ele, tanto na morte quanto na ressurreição. Tanto na morte quanto na ressurreição. Agora, Paulo
deixa um pouco esse argumento no capítulo 15 de Coríntios, voltemos lá para o nosso texto, e ele vai argumentar pela continuidade do reino mediatorial até que todos os inimigos sejam destruídos. O último inimigo é a morte. Irmãos, que autoridade é essa que Cristo terá até um determinado tempo e depois entregará ao Pai? Lembre-se de um detalhe: Jesus Cristo é Deus verdadeiramente e homem verdadeiramente. E como Deus, Ele tem o domínio sobre todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Por sinal, Ele é o Criador de todas as coisas. Mas agora, quando Ele ressurge dentre os mortos, no último capítulo de Mateus é dito assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que autoridade é essa que foi dada que Ele não tinha? E aí Ele diz: ide por todo mundo. E aí Ele dá ordem para que a igreja seja alcançada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos entreguei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse reino mediatorial de Cristo, irmãos, segundo Paulo, veja no verso 24 a 26 do capítulo 15, como ele é relatado: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele ressuscitou e com base na sua ressurreição, ele foi investido com o império soberano. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Foi dado a ele o nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Esse é o seu governo. Ele governa a igreja. Ele governa o mundo e todas as coisas como Deus, mas como mediador do pacto, como Deus homem, que unificou e que apaziguou e restaurou a relação entre Deus e o homem. Ele governa a igreja. Ele tem toda a autoridade sobre a igreja. E esse reino deve permanecer nas suas mãos, irmãos, até que os inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído, verso 26, é a morte. O que se implica na teologia para nós, irmãos? O que isso traz de implicação para o nosso entendimento sobre a obra de Cristo? Primeiro, que o nosso Salvador, ele ressuscitou dos mortos para ter todo o poder que foi dado às suas mãos. E ele tem literalmente e administra um reino. Ele possui e governa um reino, como mediador desse reino. Para esse fim ele morreu, e ressuscitou, e reviveu, para que ele possa ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Segundo, esse reino mediatorial, não é? Ele tem um fim, segundo Paulo no texto. Podemos dizer, pelo menos no que diz respeito, irmãos, a trazer o seu povo em segurança para a glória. Quando o seu povo chegar na glória e todos os seus inimigos estiverem subjugados, então virá o fim. É o que diz o verso 24. Não é que tenha um fim até os poderes, não é, serem colocados debaixo de seus pés. Não é necessariamente isso, irmãos. O que está sendo dito é que esse reino mediatorial,
ele vai até quando todos os inimigos da igreja, e a igreja adentrar a glória, e não haverá mais nenhum inimigo contra ela, aí cessará, é o que ele está dizendo, a morte será vencida. A morte será vencida. Quarto, dentre muitos outros inimigos, a morte deve ser destruída ou abolida. O poder dela sobre os membros deve ser anulada. É isso que Paulo está expressando no texto. E ele então deixa a inferência que os santos vão ressuscitar. E se os santos não ressuscitassem, a morte teria poder sobre eles. Então, a obra de Cristo não prevaleceria, não teria autoridade sobre a igreja. Quando a igreja ressuscitar dentre os mortos no fim e a glória for manifestada, eles nunca mais morrerão. Até lá, quando a morte for abolida, até lá, o reino mediatorial dele vai permanecer. E quando chegar lá, ele vai entregar ao Pai. É o que o texto está dizendo no verso 25, por favor, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Todos eles, a morte é a última delas. E ele vai governar, e a igreja estará segura, e a morte não mais terá domínio sobre ela. Ele nos dá alguns pontos importantes para entendermos isso, irmãos. O nosso Salvador Jesus Cristo, como homem e mediador entre Deus e o homem, tem um reino delegado. Ele tem um reino que foi dado pelo Pai. Todas as coisas são colocadas debaixo, veja o 27, veja o que o verso 27 vai dizer, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Todas as coisas, exceto o Pai. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Como homem, toda a sua autoridade foi delegada. Como homem, toda a autoridade foi delegada. E embora a sua mediação suponha também claramente a sua natureza divina, não apenas só a humana, entretanto, como mediador, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele foi enviado para reconciliar as duas partes, Deus e o homem, e recebeu comissão e autoridade da parte de Deus, o Pai, para agir em seu ofício. O Pai aparece em toda a dispensação da redenção, na majestade e com a autoridade de Deus. O Filho, feito homem, aparece como ministro do Pai, embora ele seja também Deus, tanto quanto Pai, mas ele aqui está como mediador, Deus e homem, e por isso ele recebeu do Pai a autoridade para cuidar da igreja. Para cuidar da igreja. Essa passagem, irmãos, não é para ser entendida, não é acerca do eterno domínio sobre todas as suas criaturas que pertence a Ele como Deus, mas de um reino. Veja, não pense, Ele como Deus, Ele tem o domínio sobre toda a criatura, todo o tempo, mas como mediador do reino, como Deus e homem, principalmente depois da sua ressurreição, quando virá a colheita, ele vai
ele vai se assentar com seu Pai no trono. Ele vai se assentar com seu Pai no trono. E ele vai dizer, como diz o Salmo 2, verso 6, eu coloquei meu rei sobre o meu santo monte Sião, coloquei ele no trono, e ele vai governar o seu povo. O que está sendo afirmado aqui pelo apóstolo Paulo, e a glória dessa verdade, é que esse reino de Cristo, veja, isso é muito importante, porque quando você lê o texto, você dá a impressão como se alguém dissesse, Jesus é menor do que o Pai. Como homem, sim, ele é criatura, ele é homem, mas ele é Deus plenamente, mas ele é aqui Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e ele se fez assim para redimir a sua igreja. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Para que Ele seja tudo em todos. Quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas. Agora, Ele como verdadeiro homem, como a Escritura diz, irmãos, a humanidade glorificada de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda a dignidade e poder conferida a Ele, será manifestada como uma gloriosa criatura, como uma gloriosa criatura. Isso aparecerá quando o reino for entregue, e a glória divina será manifestada, e Deus será tudo em todos. A realização da nossa salvação será completamente divina, e Deus, somente Deus, tem a honra e a glória disso. Através da natureza humana, deve ser empregada na obra da nossa redenção. Entretanto, Deus, Ele é tudo em todos, Ele é o Senhor, e Ele deve ser visto assim diante dos nossos olhos. Ele é Deus e a glória pertence somente a Ele. Ele sujeita todas as coisas àquele que lhe entregou o reino. Deixa eu tentar frisar isso mais uma vez, irmãos. Como lá em Mateus 28 é dito, toda a autoridade me foi dada. Ele tem autoridade que ele não tinha antes, e foi concedida agora. Que autoridade como Deus ele não tinha? Ele tem autoridade como Deus sobre todas as coisas, mas sobre a igreja ele conquistou quando ele venceu a morte, ressuscitando. Ali ele assegurou à igreja a total libertação. A morte já não mais terá domínio sobre o seu povo. Quando terminará isso? Quando estivermos salvos, quando ressuscitarmos dentre os mortos, quando adentrarmos a glória, não haverá mais perigo algum para o povo de Deus. E Ele entregará ao Pai, e Ele glorificará o Pai, para que Deus seja tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Crer em Jesus Cristo, irmãos, não é apenas crer que Ele existe, é crer que toda a obra dEle é nossa. Nós não fomos chamados simplesmente para saber que Ele é real, nós somos chamados para confiar nele.
e tudo aquilo que Ele fez é nosso. A esperança, ela não será destruída jamais. Lembro de uma jovem que perdeu seu irmão por uma grave doença. Conversando com ela num hospital que estava fazendo evangelismo, ela disse: eu esperei no Senhor que meu irmão fosse restaurado dessa enfermidade. E esperei confiadamente. Mas o Senhor o levou. Ela disse: mas a minha esperança não foi derrotada, porque agora eu tenho a esperança que Ele está com o Senhor por toda a eternidade. A esperança do crente nunca é frustrada, porque ela não termina nessa vida. Como Paulo disse na mesma sessão: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se a nossa vida se restringe às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas agora lhes foi anunciado o seu capitão, que é Cristo, o Rei e o Senhor dos Senhores, que foi à frente, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, como as primícias, para que aqueles que creem no seu nome tenham a plena segurança de que, mesmo que morram nessa vida, ressuscitarão no último dia. E ali a vitória será manifestada na sua totalidade. Foi assegurada pela ressurreição e colhida no fim. Nós vamos chegar lá na exposição do texto, mas eu queria que você abrisse comigo ainda em 1 Coríntios 15, um pouco lá na frente, ali nos versículos 54 em diante. Diz assim: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está o teu poder, ó morte? Jesus Cristo te venceu. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós não vamos ficar no meio do caminho. Nós vamos adentrar a glória. E nós vamos ser entregues ao Pai. Porque tudo começou lá na eternidade, quando o Pai entregou ao Filho a igreja que Ele amou antes da fundação do mundo. E o Filho obediente traz a igreja ao Pai. Todos aqueles que tu me deste, agora vivem para sempre. Nenhum se perdeu. Igreja do Senhor, alegra o teu coração no meio das tuas mais profundas dores, porque a nossa esperança não termina aqui.
porque o nosso Senhor venceu a morte. Estamos seguros. O sepulcro não pode ser o nosso fim, porque não foi do meu Senhor, não será o nosso. Com Ele viveremos para sempre. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, dando graças a Ele. Obrigado, Senhor Deus de toda a glória, por tamanha bondade para conosco. Que grande amor, Senhor. E ainda meditando na Tua obra, Senhor Jesus, que se fez homem e eternamente será homem, e Deus, para o nosso próprio bem, para a nossa salvação, para podermos estar na presença do Pai para sempre. Somente em Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Traz conforto à Tua igreja, esperança ao Teu povo e alegria no meio das mais profundas dores. Senhor, que o Teu nome seja exaltado no nosso meio e que essa esperança inunde o nosso coração para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.